Olá, bom dia. Mais uma vez eu estou aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Éder e nós estamos dando sequência à escola de oração. Eu quero falar sobre a presença de Deus, o Deus de aliança. O que acontece quando nós cultivamos, nós desejamos a presença de Deus? A Bíblia diz em 2 Samuel que a arca da aliança havia sido tomada, que a arca da aliança havia sido levada pelos filisteus e colocada no templo de Dagon. Que na primeira noite eles viram Dagon caído de cara no chão, levantaram a estátua, a colocaram de pé, depois de novo, até que na última vez viram Dagon com as mãos cortadas. Então eles ficaram preocupados com aquilo, além da infestação de ratos e furúnculos que apareceu no meio do povo. Então eles resolvem a fazer réplicas de ouro de rato e dos furúnculos, colocam dentro da arca, a colocam sobre uma carroça puxada por vacas prenhas e soltam na estrada e ficam olhando se elas vão em destino a Jerusalém. No meio do caminho, quando ela atravessa a fronteira, a Bíblia diz que as vacas tropeçaram e a arca fez menção de cair. E uma pessoa tenta segurar a arca e essa pessoa morre fulminante. Davi fica preocupado, não quer saber da arca, todo mundo... Mas Obed-edom, voluntariamente, alegremente, leva a arca para casa. E a Bíblia diz que depois que o povo dispersa e Obed-edom leva a arca para casa, o nome da arca é Arca da Aliança. Quando Israel saía para a peleja, era a arca que ia na frente, ou seja, a presença de Deus se condensava naquela arca, era um símbolo da presença de Deus. E a Bíblia diz que Obed-edom prospera em tudo. A arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que Davi teve notícias de que Obed-edom passara por um período de prosperidade, de crescimento, né? Segundo Samuel capítulo 6. E hoje, o que é a presença de Deus? Como nós vamos cultivar a presença de Deus? Hoje a arca é o nosso coração. E a presença de Deus é o Espírito Santo. Do mesmo jeito que tem o jeito certo de andar com a arca, nós temos o jeito certo de andar hoje. A Bíblia assim, não entristeçais o Espírito. Então significa que o Espírito Santo, ele se entristece. Fala assim, não extingais o Espírito. Significa que ele pode ir embora. Então nós precisamos ter cuidado. Eu aprendi que a gente só recebe aquilo que a gente deseja e que é aquilo que a gente respeita. Se eu não desejo o Espírito Santo, eu não recebo. E se eu não o respeito, não dá o devido respeito ao Espírito Santo. Não respeito. Ou então, muitas vezes, o Espírito Santo é apenas um acessório que a gente usa quando a gente vai na igreja. Mas a Bíblia diz que enquanto a arca esteve na casa de Obed-edom, Obed-edom prosperou. A Bíblia diz que tudo prosperou. A Bíblia fala que Obed-edom, ele era uma pessoa ali, qualquer. Ele passa a ser líder. Suas finanças melhoram, seu casamento melhora, tudo melhora. E hoje, nós precisamos ter o cuidado, o respeito, o desejo para com a presença de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Sabe assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Então não é de qualquer jeito que a gente entra na igreja. Nós temos que nos preparar para ir no culto, né? Eu vejo pessoas que chegam e já chegam conversando, e conversa para cá, e conversa para lá, e anda para cá, tendo um cuidado. Mas nós estamos no tempo da graça, Éder. Mas a Bíblia continua, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus.
né? Porque antes era restrito ao Santo dos Santos. Agora, você, através do Espírito Santo, você é o Santo dos Santos. O seu coração é o Santo dos Santos. Você tem que conservar a presença de Deus. Por quê? Porque aonde você for, a presença de Deus vai junto com você. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de aliança. Ontem, no culto, foi dito sobre a oração de Jabes. Jabes, ele tinha tudo para ser derrotado. O nome dele já era um estigma, homem de dores, que ele fez a mãe dele sofrer. Então, Jabes, ele era assim, colocado meio de lado, né? Era aquele cara, o azarão. Mas Jabes mudou a sua sorte fazendo uma oração. Talvez na sua vida a coisa está meio enroscada, está meio parada, né? Porque está faltando oração. A oração, ela prepara o altar. O altar tem que ter uma oferta, e a oferta atrai a presença. Quando nós deliberadamente, nós abrimos mão do nosso tempo, nós abrimos mão do nosso descanso, e vamos para a oração, vamos para a meditação da palavra de Deus, colocamos no nosso coração em não se contaminar. O fator decisivo é não se contaminar. A Bíblia diz que Daniel colocou no coração dele em não se contaminar. Isso influenciou 3 amigos deles. E ambos foram abençoados. Mas sobre Daniel veio uma unção especial. Sobre Daniel veio algo poderoso. Então nós precisamos tomar a decisão de não nos contaminar. Porque quando a fonte está contaminada, não tem milagre. Quando a fonte está contaminada, não tem poder. Quando a fonte está contaminada, o inimigo tem acesso. E aonde Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele estava bem na porta do templo chamado Boca do Inferno. Era onde o inimigo contaminava a fonte do Rio Jordão, onde contaminava tudo. Matava crianças, sacrificava. E Jesus, ele leva os seus discípulos ali e diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se o diabo tem prevalecido contra você, se o diabo tem prevalecido contra seu casamento, se o diabo tem prevalecido contra a sua família, é porque você está ausente da presença de Deus. Fala assim, mas eu estou indo na igreja. E na igreja é uma coisa. Eu tinha 2 cachorros, o Saci e o Fofinho. O Saci era preto, bonito, e o Fofinho era um cor de vinagre. Quantas vezes eu ia na igreja, eles iam junto comigo. Às vezes tinha campanha de oração, eu escutava a pastora, chama o Éder para tirar os cachorros daqui, sentavam bem na porta. Ou então eles sentavam debaixo do banco junto comigo. Até os cachorros iam na igreja, até eles vão na igreja. Mas Deus está nos chamando para que nós estejamos na presença dEle. Deus está nos chamando para que nós cultivemos a presença dEle. Deus está nos chamando para que nós sejamos portadores da sua graça. A Aimee São Macpércio era uma mulher detentora da graça de Deus. Ela era zombada, ela era desprezada, mas ela tinha um zelo tão grande quanto a presença de Deus. E olha o que ela fez. Kathryn Kuhlman era outra mulher que também muito usada. Ela primava pela presença de Deus. Talvez você diga, mas eu não conheço essas pessoas, Éder, mas eu vou falar uma pessoa que você conhece. Pastor Osaide Cabral do Lago. Não há como negar que aquela mulher é uma detentora da presença de Deus. Com 86 anos, né? É só você chegar perto dela, você sente a presença de Deus. Mas tanto Kathryn Kuhlman como Aimee, como o pastor Osaide e tantos outros, eles tiveram a ousadia, tomaram a decisão de cultivar a presença de Deus. A primeira coisa, parece chavão agora, né, que eu já falei isso várias vezes. A primeira coisa que a presença de Deus traz é descanso. A minha presença te fará descansar.
Moisés estava atribulado, Moisés não sabia o que fazer, ele estava inseguro. Deus manda ele pegar um povo de 3 milhões, um povo murmurador, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo difícil. E Moisés fala assim, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. E Deus fala assim, Moisés, a minha presença te fará descansar. Então a primeira coisa que a presença traz é descanso. É descanso. Outro símbolo da presença, quando Israel estava no deserto, de dia tinha uma nuvem que protegia do calor e de noite uma coluna de fogo. Então o Espírito Santo, a presença, ela traz refrigério e segurança. Ela traz descanso, refrigério e segurança. A presença de Deus, ela traz cura. A presença de Deus, ela traz salvação. A presença de Deus, ela traz libertação. Além, é claro, de prosperidade, de saúde. Eu estava pregando uma vez em Minas, e tinha um menino lá, cego de nascença. E aquele menino começou a enxergar. Ninguém botou a mão no menino, ninguém fez nada. Mas a presença de Deus era tanta que Deus restaurou a vista daquele menino. Esse no Morro Branco, no café depois da escola bíblica, nós estávamos conversando e veio o irmão e falou assim, meu pai está morrendo, ele fez um exame, ele está com uma das artérias com 65% de obstrução e a outra com 85%, está internado, vai passar por um procedimento às pressas, de emergência. Nós oramos ali, tomando café, e continuamos conversando, um tirando sarro do outro, um brincando com o outro, e quando ele chegou, esses dias, ele levou o exame, que na hora da cirurgia, o médico resolveu fazer o exame novamente. E ali constatou que não tinha mais nada, as artérias haviam sido desobstruídas. Quando Obed-edom, ninguém queria a arca. Davi não queria. Por quê? Porque Uzá morreu. Todo mundo viu aquele homem cair morto por estender a mão inadvertidamente contra a arca. Porque ele não poderia tocar na arca. Assim, mas como que os filisteus abriram a arca e Uzá não pôde? Porque Uzá era levita. Uzá sabia como conduzir com a arca na presença dela. Muita gente está tombando, está caindo, está derrotado, porque sabe como se conduzir na presença da arca e com a mesma, mas a levam de qualquer jeito. Os filisteus foram poupados porque eles eram ignorantes. Uzá foi destruído porque ele sabia que ele tinha que respeitar a arca. Deus não precisa da minha, da sua, da nossa ajuda. Deus, ele quer que nós o adoremos. Deus, ele quer que nós o glorifiquemos. Deus quer que nós o honremos. Deus quer que nós o desejemos estar. E quando Obed-edom viu que ninguém queria a arca, o rei não queria a arca, os levitas ficaram com medo, o povo se afastou, Obed-edom falou assim, eu levo a arca para minha casa. Eu quero a arca. E muitas vezes as pessoas, a gente fala assim, quer aceitar Jesus? Ah, hoje não, eu não quero. Né? Nós temos que aceitar Jesus voluntariamente. Nós temos que ter o desejo de querer levar a arca para a nossa vida. Nós temos que ter o desejo de levar a arca para a nossa casa. A família de Obed-edom não sabia o que tinha acontecido, só Obed-edom. Mas ele levou a arca. E quando ele tomou aquela decisão de levar a arca, toda a sua família foi abençoada. Quando Daniel tomou a decisão, estava longe de casa, longe do pastor, longe do pai, longe da família, longe dos conhecidos. Mas Daniel tomou uma atitude. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Eu vejo cristãos, eu quero ir na festa do peão, que é uma festa consagrada a ídolos. Eu quero ir, eu quero aquilo outro. Mas eu não estou aguentando. Não. Ser cristão é mais do que ir numa igreja. Ser cristão é mais do que ter uma religião. Ser cristão é uma decisão de vida. Ser cristão é tomar a decisão, eu não vou me contaminar. Eu não quero saber do que tem lá fora. Mas é muito forte a atração.
rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você não vai mudar a sua mente ficando no WhatsApp o dia inteiro. Você não vai mudar a sua mente ficando na televisão. Vale a pena ver de novo, tela quente, grande família, etc. e bicicleta. Você vai mudar a sua mente, e quando você muda a sua mente, você muda toda a sua vida, meditando na palavra de Deus. Meditando, comendo, usufruindo, gastando tempo ali na presença de Deus. Eu costumo perguntar na igreja, qual que é melhor? Quando você está com seus amigos, você está com a sua esposa, a sua namorada, com seus amigos, com os filhos, ou quando você está sozinho com ela? Qual que é melhor? Quando você está com os amigos e a sua esposa e a sua namorada, ou quando estão só vocês dois? Quais são os momentos mais aprazíveis? Lógico que é quando vocês estão sozinhos, né? Para você ter um relacionamento com uma pessoa, precisa do quê? De intimidade. E Deus, ele está desejoso de ter intimidade com você. Deus, ele está desejoso, ele se alegra quando você está bem. Deus se diverte quando vê você bem. Eu vejo pessoas que parece que Deus é empregado dele. Ah, eu não vou na igreja, eu não quero. Ah, eu não estou contente. Deus não me abençoe, eu não quero. Tem hora que é um porre essa geração mimimi. Tem hora que parece, Deus é Senhor. E Senhor, a gente não questiona, a gente serve. Agora os religiosos, mas eu vi na igreja, não aconteceu. Mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não mente. Deus não tem duas palavras. Deus tem uma só. E se ele disse, me busca que você me acha, é porque a gente acha. Se ele disse, clama que eu respondo, é porque ele responde. Mas a gente quer viver do nosso jeito. Quer fazer pelas nossas cabeças. A gente quer fazer do jeito que a gente quer. E não é assim. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ele, no seu tempo, vos exaltará. Sujeitai-vos, mas essa geração não sabe o que é se sujeitar, não sabe o que é obedecer, não sabe o que é servir. Cada um quer fazer aquilo que a sua cabeça manda. Cada um, mas Davi, ele fez festa, dançou, fez um monte de coisa, até que Uzá morreu. Quando Uzá morreu, ninguém queria mais a arca. Quando Uzá morreu, ficou todo mundo, a gente quer fazer as coisas enquanto está dando tudo certo. A coisa encrespou de um lado, a gente já não quer mais. Encrespou do outro, a gente já não quer mais. Não. Uzá, ele foi voluntário. Eu falei assim, não, eu levo a arca para minha casa. E com certeza, Uzá não colocou a arca em qualquer lugar. Ele teve que fazer uma alteração na sua casa. Uzá, ele acha que ele arrumou um cômodo especial para colocar a arca. Ele mudou a rotina da sua casa. Ó, aqui, nesse cômodo é assim, para fazer isso aqui, é assim, assim. Ele teve que usar, teve um trabalho para manter a arca na sua casa. Uma vida com Deus, pessoal, não é oba-oba. Uma vida com Deus não é... Não. Nós temos que olhar para trás. Quando a gente se convertia, antigamente, tinha zombaria, tinha chacota. Mais lá atrás, tinha arena, tinha leão, tinha gladiador. Mais lá atrás ainda, tinha apedrejamento, né? E hoje é status, né? Ah, eu sou gospel, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade vem, por quê? Vive uma vida rasa. Vive uma vida fraca. Vive uma vida alheia. Deus fala assim, Abraão, Moisés, desculpe, a minha presença te fará descansar.
A presença de Deus nos faz descansar. A presença de Deus, ela traz paz. Ela deixa a gente centrado. A presença de Deus, ela nos dá, hoje, né, os coaches, né, inteligência emocional. O que mais que tem? Né? Antigamente, era o poder de Deus. Hoje é psicólogo, hoje é inteligência emocional, hoje é aquilo outro. Por quê? Porque as pessoas vivem de religiãozinha, vai uma vez por semana na igreja, né? Sai da igreja, esqueceu até o que foi falado lá, e não lê Bíblia, e nada mais. Mas quando Moisés subiu no monte, que ele viu a sarça queimando, que ele foi chegando, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A presença de Deus ocupava aquele lugar. Para você entender a dimensão da presença de Deus, se você quiser falar com o Bolsonaro, você não consegue. Tem todo um protocolo e não é qualquer um que chega até ele. Se você quiser falar com o Trump, presidente dos Estados Unidos, você não chega até ele. Tem todo o protocolo e não qualquer um. Eu fui em Washington e o máximo que eu consegui chegar da Casa Branca estava cercado e a gente de longe. Se você tentar falar com a rainha da Inglaterra, é a mesma coisa. Eu conversei com pessoas que já estiveram na presença dessas pessoas. Diz que é uma outra atmosfera. Agora imagina, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que tem todas as respostas e chaves que podem mudar a sua vida. Você entra na presença dele a hora que você quiser, através do nome do Senhor Jesus. Você chegou, você em meu nome. Quando você, Pai, em nome de Jesus, tudo para te ouvir. Por isso que você precisa desejar a presença. A Bíblia fala no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. A Bíblia também fala assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. A presença de Deus, a segurança. A presença de Deus, a conforto. A presença de Deus, ela... Pessoas que tiveram contato com a presença de Deus, às vezes minutos, mas a presença de Deus muda a sua vida para sempre. Muda a sua vida para sempre. A presença de Deus mudou a vida de Moisés para sempre. A presença de Deus mudou Abraão para sempre. A presença de Deus mudou Paulo para sempre. Eu cansei de ver o pastor Ciro Pereira do Lago de madrugada, orando, chorando na presença de Deus. Talvez você, mas eu nunca vi o pastor Ciro, mas eu já vi o pastor Ciro esgravatando na presença de Deus. Já vi a pastora Osaide, como o pastor Ciro Cabral falou ontem no culto dela. Eu passava as noites lá, eu via como que eles oravam. Meu referencial de oração é o pastor Ciro Pereira e Osaide Cabral do Lago. Aprendi com eles. Jesus, embora filho de Deus, ele dependia e ele clamava. A Bíblia diz que ele se ausentava dos seus discípulos e ficava horas e horas clamando, buscando, porque ele dependia da presença de Deus. E ele diz assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos, alguns, era 400, só 120 ficaram. E aqueles que ficaram foram cheios da presença de Deus. Foram cheios da graça de Deus. E mudaram não só suas vidas, suas famílias, como mudaram a história. Hoje é a mesma coisa. Nós somos a geração high-tech, nós somos a geração onde pode tudo, né? Eu vejo mães crentes, falam assim para os filhos: sai, mas leva a camisinha. Não tem mais aquela de assim, meu filho, não se contamina. Porque Daniel, ele foi cheio do Espírito quando ele disse:
assentou no coração de Daniel de não se contaminar. Não se contaminar. E hoje nós vemos uma geração contaminada. Hoje nós vemos uma geração dúbia. Hoje nós vemos uma geração sem estrutura. Ah, mas os tempos são outros. Os tempos são outros, mas a Bíblia é a mesma. Os tempos são outros, mas Deus é o mesmo. Os tempos são outros, mas o diabo é o mesmo. E a vontade do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus é a fonte da vida. Ele é o rio da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o grande El Shaddai, o que dá vida. Então a presença de Deus, nós precisamos da presença. O mundo não precisa de religião. Tem tantas. Cristianismo, islamismo, budismo, shintoísmo, sei lá o que mais. Espiritismo, catolicismo. O mundo não precisa mais disso. O mundo precisa de pessoas tocadas pelo Espírito Santo e detentoras da presença de Deus. O mundo está precisando de pessoas que conheçam o Deus Todo-Poderoso, que desejem, respeitem e cultivem a presença. A mensagem de Deus para Moisés é a mesma para mim, é a mesma para você. A minha presença te fará descansar. E Deus vai mais longe, ele fala assim para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Paulo fala para Timóteo, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como vou saber se eu estou na presença? Eu dou glória a Deus no culto, eu grito, tenho os streamlink. Não. A presença de Deus nos traz descanso. A presença de Deus nos traz fortaleza. A presença de Deus gera temor. Um santo temor. Quem tem a presença de Deus tem medo de perdê-la. Quem tem a presença de Deus, ela receia em ficar sem. Como aquele hino. Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou no Santos dos Santos, não fica em outro lugar. Por quê? Porque a presença de Deus, a arca, ela tinha todo um jeito de andar, um jeito de ser transportado, tudo. A sarça estava queimando lá no alto, e quando Moisés foi chegar, tira a sandália de seus pés. Quando Deus foi falar com Abraão, Abraão caiu de cara no chão. Respeito. Nós respeitamos tantas coisas e não respeitamos Deus. Nós respeitamos tantas coisas e não respeitamos a palavra de Deus. Outro dia eu vi um programa humorístico na TV e as pessoas fazendo chacota da palavra de Deus. E quando mostrou o teatro cheio, aquelas pessoas, aqueles humoristas, eles estavam escarnecendo da palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus num nível muito baixo. Ah, mas é humor. Deus é santo. Eu não vejo ninguém fazendo chacota com o Estado Islâmico. Eu não vejo ninguém fazendo chacota com a Umbanda, com o Candomblé. Ah, mas são religiões. O Candomblé, eu não tenho nada contra, fica na deles lá. Eu oro para que sejam salvos. Ah, religiões afro-brasileiras. Tá. Então, mas quando se trata de Deus, o pastor é ladrão, a Bíblia é ultrapassada, a igreja é barulhenta, a igreja só pensa em dízimo, então ele pode... Por quê? Há uma sistemática do inferno em desacreditar do evangelho. E muitas vezes esse intento é conseguido porque os crentes não estão andando, cultivando, desejando, respeitando a presença de Deus. Nós precisamos cultivar a presença de Deus, desejar a presença de Deus. Isso não nos torna melhores que os outros. Mas a Bíblia diz que Daniel, quando ele coloca no coração dele em não se contaminar, Deus
o unge um pouquinho melhor do que os outros. Deus dá sabedoria, Deus dá condições. Daniel passa a ser especialista em sonhos e interpretação. Por quê? Porque Daniel colocou no coração dele de não se contaminar. E quando ele coloca no coração dele de não se contaminar, ele recebe um revestimento sobrenatural da graça de Deus sobre a vida dele. Quando Daniel ele coloca no coração de não se contaminar, Deus coloca sobre a vida dele uma unção especial. Quando você é ciente da presença de Deus, você a deseja, você a respeita, Deus, ele vem com uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Sua vida começa a mudar. A sua vida passa a ser uma vida de fortaleza. Quando você está na presença de Deus, quando você cultiva a presença de Deus, além de você ter descanso, além de você ter segurança, além de você estar acobertado, você passa a ter a mente de Cristo, que hoje nós chamamos de Espírito Santo. E quando nós temos a presença ou o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando nós estamos na presença de Deus, nós passamos a conhecer um maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Nós começamos a viver as maravilhas de Deus. Maravilhoso, conselheiro. Eu vi pessoas, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Nós temos conselho, passamos a ter uma vida de conselho, passamos a ter uma vida guardada, porque Deus começa a nos orientar, Deus começa a nos ensinar, Deus começa a nos fortalecer, porque nós estamos debaixo das maravilhas de Deus, nós estamos andando com um conselheiro, o Deus forte. Nosso Deus não é fraco. Nosso Deus não é raquítico. Nosso Deus é poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Senhor dos senhores. O Deus forte, o Pai da eternidade. Nós temos a nossa vida, a nossa eternidade guardada por Ele. E o príncipe da paz. Obed-Edom foi a decisão mais sábia da vida dele. E nessa escola de oração, o nosso objetivo é que você venha ter experiências com Deus. Mas para que você tenha experiências com Deus, você tem que viver com Ele. Mas Éder, eu gosto de fazer tais coisas, eu gosto de fazer... É uma escolha. Não é uma religião. É uma escolha. Há 37 anos atrás, eu escolhi. Eu escolhi viver, porque eu estava morrendo. Há 37 anos atrás, meu alvo era morar numa plantação de maconha no Paraguai. Eu vivia tomando picada, fiz pacto com o diabo, porque eu achava que era a minha saída. Mas um dia, eu fui obrigado a fazer uma escolha. Aceita Jesus ou morre. E como eu sou meio covarde para morrer, eu preferi viver. Abri mão de um monte de coisa, abri mão de um monte de amigos e comecei a caminhar. Meio contra a vontade, não sabia muito o que queria, até o dia que eu fui tocado pela presença. Até o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. E a minha vida mudou. A minha vida mudou faz 37 anos. Alguns anos atrás eu sofri um acidente. Quebrei o pescoço. Do pescoço para baixo fiquei paralítico. Não mexia mais nada. Mais de 20 horas em coma. O médico chamou a Ivonete, que era minha noiva na época, e disse assim, olha, não larga dele não, porque ele vai parar a qualquer hora, ele vai morrer a qualquer hora. Aguenta um pouquinho aí, que ele vai embora logo. Mas, era uma quarta-feira, quando chegou a notícia em Limeira, e a pastora Osaide colocou a tarde da bênção para orar por mim.
e mandou um moço que não era pastor, não era diácono, não era nada. Era um peão de obra. Mas aquele homem orava. Era um peão de obra. Não tinha cargo, não tinha título. Era um peão de obra. Mas aquele homem conhecia Deus. E ela mandou aquele moço para Ribeirão. E ele foi debaixo de uma ordem profética. Ele foi debaixo da unção de Deus. Ele foi debaixo da presença de Deus. E quando ele chegou ali, eu em coma, os médicos falando, dando diagnóstico que eu não ia andar mais, que eles iam fazer o possível para tornar minha vida um pouquinho melhor. Aquele peão de obra, ele não respeitou os doutores de coluna, ele não respeitou os doutores da USP, ele não respeitou os doutores da Europa que estavam assistindo o meu caso. Ele passou pelo meio daqueles médicos, botou a mão na minha cabeça, começou a orar em línguas estranhas, e na hora que ele orou, eu acordei, e na hora que eu acordei, eu comecei a me movimentar braço e perna. Deus reverteu a paralisia, a tetraplegia, Deus reverteu, deu orientação, e hoje eu estou andando, e depois daquele já construí muita coisa. A minha presença te fará descansar. Deus quer que você descanse. Deus quer que você usufrua dele. Deus quer que você receba dele. Deus quer que você o conheça. Do mesmo jeito que ele buscava Adão todo dia na viração do dia, Deus tem buscado a você. Através de pastores, através de um folheto, através de um alerta, através de mensagens, através de hino e através agora desses vídeos aqui. Veio pessoas tirando sarro. E aí, tá gravando vídeo pela internet? Eu vejo tanta besteira na internet. Eu vejo tanta asneira na internet. Se Deus deu sabedoria para o homem criar a internet, por que eu vou deixar o diabo ficar usufruindo lá? Também vou. Também vou. E quero dizer para você que Jesus está vivo e que ele é a solução para a sua vida e que ele está chamando você para andar na presença dele. Ele não está chamando você para mudar de religião, mudar de igreja, não está. Eu vou sim na igreja do Evangelho Quadrangular. Amo e respeito meus pastores. Tenho o privilégio de trabalhar nessa igreja. Mas eu aprendi, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, a respeitar a presença. A respeitar, a desejar, a cultivar a presença. Cansei de ouvir a pastora Rosário, olha a presença. Aquelas broncas que ela dava, né? Que não é bronca. Né? Eu amo a minha pastora. Olha a presença, canta na presença, vai na presença. E agora o Ciro Cabral assumiu a igreja e ele fala diferente. Que não é religião, nós temos relacionamento, nós queremos ter uma experiência. Ou seja, Deus está chamando o seu povo para anda na minha presença e ser perfeito, porque a minha presença vai fazer você descansar. A Bíblia fala assim, sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ele tem cuidado de vós. Ai, ninguém me ajuda, eu sou um coitadinho, mimimi. A geração Nutella vive reclamando. Né? Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ele cuidará de vós. Achega-te a Deus, tem paz com ele e sobrevirá o bem. Determinando tu algum negócio no seu coração, fica firme, que raiará a luz. Então nós precisamos cultivar a presença de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Moisés não sabia o que fazer. E Deus foi lá. Josué também não sabia o que fazer. E Deus vai falar assim, ó, Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, para de olhar para trás. É para frente que se anda. É para frente, vai para frente. Vira a página. Ser forte e corajoso, ser animado, porque você vai fazer dar esse povo. Josué, ele aprendeu a caminhar na presença. Você não sabe o que fazer de sua vida? Você não sabe o que fazer do seu casamento? Você não sabe o que fazer com seus filhos?
Eu não sei o que fazer com meu marido. A presença. Vai na presença. Corre na presença. Busca a presença. Vai na presença. Porque quando você está na presença, você não fica correndo de um lado para o outro. Porque Deus é conselheiro. Está lá em Isaías. Seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Tem gente que hora está aqui, hora está ali, hora está lá. Agora mudou de igreja, agora mudou de religião, agora é desigrejado. Porque não está na presença. Eu não sei o que fazer. Porque não está na presença. Conselheiro. O nome do Espírito Santo, Paráclito, ou Paracleto, que é conselheiro. Deus, ele quer que você viva no conselho. Deus forte. Eis que te toma pela mão direita e te ensina o caminho que tu deves andar. Mas eu sou canhoto. Ele toma você pela mão canhota também. E vai ensinar como você andar, o que fazer, como fazer. Mas eu não sei, mas está tudo ruim. Ezequiel, vale de ossos secos. Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Senhor, tu, então profetiza do jeito que eu te disser. O problema dessa geração é que quer fazer as coisas do jeito da sua cabeça. Deus fala assim, profetiza do jeito que eu te falo assim, ossos, nervos. Você quer ter vitória? Gasta tempo com Deus, entre na presença, ou na nuvem, ou no manto, não importa onde você congrega, qual o nome que dê para isso. Entre na presença, na nuvem, no manto, mas entra, mergulha, se joga, cultive, deseje, respeite a presença de Deus. Lembre-se que uma fonte contaminada não tem poder. Um coração sujo, um coração contaminado com o pecado, não tem poder. Um coração contaminado com o mundanismo, com a carnalidade, não tem unção. Deus exige exclusividade. A presença tem que ser desejada. Você só recebe o que você deseja. Você só recebe o que você respeita. E Deus, ele tem uma unção fresca. Deus, ele tem uma unção nova cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus, ele está chamando você para se revelar a você. Sábado, eu saí do Rubi e fiquei atendendo umas pessoas e cheguei um pouco tarde no Morro Branco. A verdade, já tinha pregado, já estava acabando o culto já. E Deus me levou a orar pelas pessoas, que nós estamos na campanha de oração. Todo culto nós estamos em campanha, todo culto. E tinha uma moça que se afastara de Jesus e agora está retornando aos poucos. Ela foi a segunda vez. O marido abandonou e ela, nervosa, desconta na filhinha de 4 anos. Então nós começamos a apacentar aquela menina. E na hora que nós começamos a orar com a igreja, ela virou para Deus e falou assim, Deus, eu já fiz tanta coisa errada, eu te abandonei, eu virei as costas para você, agora eu estou aqui sozinha, meu marido foi embora, começou a reclamar para Deus. E naquilo, começamos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu falei só, você que não é batizado, seja batizado. Ninguém colocou a mão em ninguém. Seja batizado. E você que já foi, seja renovado. Ela falou assim, Deus, mostra para mim que o Senhor está comigo. Ela foi renovada. Ela estava em prantos, porque ela viu, Deus foi lá e tocou nela. Ela falou assim, agora conserva. Ela falou assim, eu não quero perder mais isso. Que esses vídeos venham servir para pelo menos motivar você a estar na presença. Porque religião passa. Igreja passa. Amigos de igreja passa. Eu tive tantos amigos na igreja e hoje estão no mundão. Eu já tive tantos amigos na igreja e hoje eles nem querem saber. Para ser mais exato, o cara que me evangelizou no colégio, hoje ele vira as costas para a igreja. Ele tomou uma decisão. Do mesmo jeito que Daniel tomou, eu tomei. E você também deve ter tomado. Mas agora você tem que tomar uma outra decisão. Estar na presença de Deus. Cultivar a presença de Deus. Entrar nos Santos dos Santos. No Santos dos Santos muita gente não gosta, porque lá no Santos dos Santos a gente não aparece. O único que aparece no Santos dos Santos é Deus.
A maior faceta do ministério de Jesus não foi curas, não foi milagres. Ele ensinava muito e, como consequência, tinha curas. Mas a maior faceta do ministério de Jesus era estar a sós com o Pai. Jesus, ele orava mais do que pregava. Jesus, ele orava mais do que ele curava. Jesus, ele orava mais do que os milagres. De tanto que os discípulos, quando foram falar com ele, falaram assim: mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles não pediram para ensinar a pregar, a orar pelas pessoas. Eles não pediram para ensinar para tocar, para cantar. Eles pediram: ensina-nos a orar. Porque eles viam como era o relacionamento de Jesus com Deus. E quando foram perguntar para ele como ele fazia aquilo, ele dizia assim: eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu falo o que o meu pai manda falar. E não é a gente que corre atrás disso. Lá em Ezequiel, a Bíblia fala que Ezequiel estava... Deus leva Ezequiel na beira do rio e um anjo mede com uma cana de 1000 côvados. O anjo tira Ezequiel da margem, aí ele entra na água, dá pelo tornozelo, depois ele entra mais um pouquinho, dá no joelho, entra um pouquinho mais, dá mais na cintura, depois dá no pé, até uma hora que ele não consegue mais. Tem gente que para servir a Deus fica na margem. Tá lá na margem, só olhando, só contemplando, só observando. Outras pessoas chegam onde a água dá no tornozelo. Vai na igreja. Assistência. Outros, a água dá até no joelho. Molhou um pouquinho. Outros, dá até na cintura. Mas para Deus não estava bom nem na margem. Para Deus não estava bom nem no tornozelo, nem no joelho, nem na cintura. Para Deus, ele teve que levar o profeta aonde não desse margem, aonde o profeta não se controlasse. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, não precisa ninguém. Por que você não vem na igreja? Não precisa. Quando você está na presença de Deus, não precisa. Vamos orar. Desculpa. Tem que orar. Eu perdi todo um grupo de louvor porque eu falei da oração. Foi todo mundo embora. Tem diáconos que somem da igreja porque você fala para orar. Não quer orar. Quer fazer, quer... Eu posso me perder sendo pastor. Eu posso me perder sendo músico. Eu posso me perder sendo diácono. Eu posso me perder tendo cargo na igreja. Mas se eu for de oração, eu não me perco. Se eu tiver a presença de Deus, eu não me perco. Eu posso me perder fazendo um monte de coisa. Mas se eu tiver uma vida com Deus, eu não me perco. E esse é o objetivo da nossa escola de oração. Que você não gaste uma vida dentro da igreja e se perca. Que você gaste uma vida dentro da igreja pregando, tocando, cooperando, sendo diácono e venha se perder. Eu já vi, na frente da minha casa tem uma árvore. E tem alguns galhos que estão mortos. Mas eles estão grudados na árvore ainda. Mas eles já não recebem mais a seiva, mas estão mortos. Que você não seja esses mortos dentro da igreja. Que vai na igreja por medo de perder o que tem. Que vai na igreja porque não tem opção de amizades mais. Que vai na igreja... Nós precisamos ir até a presença de Deus. Nós precisamos cultivar a presença de Deus. Porque o dia que uma pessoa cheia do Espírito Santo, na presença de Deus, ela vai mudar. Ela vai mudar não somente a sua vida, a sua história, da sua família, mas ela vai mudar a história da sua cidade, vai mudar a história do seu país. Tem um exemplo disso da Coreia. As duas Coreias vivem em briga. E a Coreia comunista que queria bombardear a Coreia que é liberta.
E a igreja do pastor David Anshu se juntou em oração. E na época do bombardeio, que eles iam pegar a Coreia de surpresa, Deus operou maravilhosamente bem. Hoje em dia, os crentes crianças, a gente chama as pessoas para orar, elas não vão. Reclamam, saem da igreja, murmuram. Como diz o pastor Ciro Cabral ontem, são autossuficientes. Mas aí quando tem problema, corre pedir oração para os outros. Aí ora por mim, é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas Jesus não chamou para que a gente tenha que orar um pelos outros, sim. Mas para que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Obed-Edom, quando ele viu que ninguém queria a arca, ele falou assim, eu levo a arca para minha casa. E com certeza ele mandou alguém na frente, só manda arrumar a casa que a arca está chegando. Arruma a casa lá que a arca está chegando. Chamou todo mundo da casa e falou assim, olha, tem um jeito certo de entrar nesse cômodo, tem um jeito certo de trabalhar aqui, tem um jeito, olha, é desse jeito. Eu vejo pais que sequer levam seus filhos para a igreja. Eu vejo pais que sequer incentivam seus filhos a lerem a Bíblia. Eu vejo pais que para eles pouco importa como estão seus filhos. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Se você não ensinar seu filho que é pequeno a temer a Deus, como você vai esperar o que dele lá grande? Como eu falei, todo dia eu vi uma mãe falando pro filho, crente, você vai sair, leva a camisinha. Eu vejo pais que os filhos solteiros têm uma vida sexual ativa e os pais não ligam. Como é normal. Mas nós não somos normais, nós somos sobrenaturais. Mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo, nós somos do povo de Deus. Povo especial, povo escolhido, separado, consagrado. Anda na minha presença e ser perfeito. A minha presença te fará descansar. Eu espero que esse vídeo sirva para você. Esse dia eu recebi uma mensagem que nós fizemos uma oração aqui e a pessoa foi abençoada. Eu quero orar por você que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo. Amanhã, dia 3, nós vamos começar a campanha do trimestre. Todo dia nós temos culto. Tanto na IEQ Morro Branco como na IEQ Rubi, nós vamos estar orando, ungindo, consagrando esses últimos 3 meses do ano. Do mesmo jeito que Obed-Edom levou a arca para casa e prosperou, que você também leve a arca para sua casa e você prospere. Nós estamos entrando nos 7 melhores anos de nossas vidas. Os 7 melhores anos da igreja. Nós estamos trabalhando já há 1 ano no Morro Branco e agora nós começamos com o Rubi, que nós inauguramos recentemente. Nós estamos nos preparando para viver os 7 melhores anos de nossa vida. A bênção da aceleração. Quando Deus está no negócio, tudo acontece, tudo melhora. E a IEQ Morro Branco tem vivido dias de aceleração, dias de bênção. É uma igreja que ora. Tivemos uma vigília com quase 100 pessoas no monte esses dias. E nós estamos lutando para que a IEQ Rubi entre também no mesmo sistema de oração, de consagração, de santificação. Eu quero orar por você. Eu quero clamar por você. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um que assistiu, que vai assistir esse vídeo. Eu apresento cada um diante da tua presença, Senhor. Que o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, esteja sobre cada um aqui. Opera salvação, opera libertação, opera cura. Desde uma simples dor de cabeça até o câncer, como o Senhor tem curado. O Senhor tem aberto os olhos dos cegos, o Senhor tem levantado paralíticos, o Senhor tem limpado leprosos. E nós queremos que a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua misericórdia atinja, Senhor, as pessoas. Que o Senhor venha abençoar as famílias,
Que o espírito de divórcio saia. Que o espírito de adultério, de fornicação, de pornografia saia das famílias. Que o espírito de feitiçaria, de divisão, de contenda, seja banido do nosso meio. Abençoa aqueles que voluntariamente, Senhor, desejam a tua presença. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão na dúvida, que ainda não chegaram ao entendimento. Abre os olhos do entendimento dessas pessoas para que eles possam perceber aquilo que o Senhor tem para elas. A salvação, o perdão dos pecados, a libertação, a cura divina, a cura emocional. Pai, no nome de Jesus, que aonde chegar esse vídeo, que aonde chegar essa palavra, que Satanás seja desmascarado, destruído, aniquilado na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que os olhos sejam abertos, as bocas falem, os ouvidos ouçam, os paralíticos andem, porque quando o reino de Deus está presente, há curas, há restauração, há milagres, há poder, há unção e há vitória. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu prorixo carramanassuri andarrabacaias, na autoridade do nome de Jesus, que a bênção, a vitória e o poder esteja sobre cada casa. Se você está assistindo esse vídeo pela congregação Rubi, pelo Face do Rubi ou do Morro Branco, você vai ver no GC passando o endereço das congregações daqui de Limeira. Procure uma. Ou, às quintas e aos domingos, ao lado do antigo campo da Inter, na Dr. Trajano 1500, Catedral Ebenezer. Quintas-feiras, 19h30. Domingo, às 18h. E Deus tem uma palavra para você. Ah, eu não gosto da quadrangular. Procure uma igreja onde Jesus é o Senhor, a Bíblia é pregada e o Espírito Santo é respeitado. Lógico, se você quiser vir para a quadrangular, fazer uma visita, será uma honra, será um prazer. Tem algumas congregações que são chaves. Vista Alegre, bem na avenida. No Caeiras, do lado do cemitério. Nova Suíça, do lado da escola. Catedral Ebenezer, não precisa nem falar, né? Ali no São Manuel, tem ali, perto ali do Poço Tigrinho, atrás do Poço Tigrinho. Mas tem 42, por enquanto. Nós estamos abrindo no Quil, brevemente temos uma condição nova no Quil, e estamos abrindo uma nova no Geada. Então, daqui a pouco vamos ser 44. E o nosso alvo é até agosto do ano que vem, 50 congregações. Você é o nosso convidado. Amanhã, tanto no Rubi como no Morro Branco, nós estaremos orando, ungindo, consagrando, para que Deus venha te dar vitórias. Fique com Deus e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.